Olá, eu sou o Rubens, do Portal Aprendendo Inglês, e hoje nós vamos falar sobre a real utilidade das aulas de conversação. As aulas de conversação são importantes? Sem sombra de dúvida, são muito importantes. Porém, muitas pessoas se enganam ao pensar que com as aulas de conversação elas vão poder desenvolver a compreensão perfeita do inglês falado, vão poder desenvolver perfeitamente a habilidade de escrever, a habilidade de ler, etc. Não, nada disso. O principal objetivo das aulas de conversação é fazer com que as pessoas percam a inibição de falar, percam a vergonha de falar. Muitas pessoas não falam porque elas têm medo do julgamento. Elas pensam assim, nossa, mas se eu falar tudo errado, o que o professor vai pensar de mim? Ele vai pensar que eu tenho alguma deficiência cognitiva, que eu tenho dificuldade de aprendizado e tudo mais. Primeiro, o professor nunca vai pensar isso, porque ele sabe que, naturalmente, as pessoas erram. Errar faz parte do processo de aprendizado. E se você não erra, você não aprende. Tá? Mas as pessoas, independentemente do que você diga, independentemente de quantas pessoas digam, pessoas de reputação, etc., digam que errar faz parte do processo, ainda assim, as pessoas mantêm essa inibição. É uma coisa muito forte, né? As pessoas pensam o tempo inteiro que o mundo está focado olhando para elas, longe da verdade. Elas pensam também dos colegas. Nossa, os meus colegas de sala, o que eles vão pensar de mim? Aquela famosa comparação que é muito danosa. Tá? Primeiro, em qualquer tipo de sala de aula, em qualquer tipo de ambiente, você nunca vai encontrar duas pessoas que tenham exatamente o mesmo nível de inglês. Porém, nós nos recusamos a pensar assim, puxa, aquela pessoa ali já estudou 5 anos de inglês, então está muito na minha frente, então é lógico que ela vai falar melhor. Não, a gente não pensa assim, a gente pensa, nossa, ele fala muito melhor que eu nunca vou falar inglês tão bem quanto ele. Nossa, eu sou um miserável, eu tenho deficiência de aprender, eu estou muito velho, eu não vou conseguir, etc, etc, etc. As pessoas ficam pensando isso. Então, você tem que colocar na cabeça que a aula de conversação é isso, ela tem por objetivo fazer com que você perca a inibição. E uma coisa muito interessante aconteceu comigo em uma das sessões de conversação do meu curso. Eu estava na sala, naturalmente, porém, eu não tinha ativado ainda a câmera. E as pessoas foram chegando. E uma coisa maravilhosa aconteceu. Eu via pessoas que tinham muita inibição de falar, dificuldade de falar. Quando eu estava ali escondido, né, eu estava lá, mas a câmera não estava mostrando meu rosto, etc. Nossa, eu fiquei maravilhado de ver como que as pessoas se expressavam fluentemente, né? Eles expressavam até mesmo com perfeição, sem inibição nenhuma. É lógico que alguns erros aconteciam, mas as pessoas falavam. Ao passo que, quando eu estava presente, eu notava uma hesitação muito grande, porque as pessoas estavam pensando, puxa vida, como é que eu vou falar isso de uma forma correta? Quer dizer, você não tem que se preocupar em falar de forma correta, você tem que falar com aquilo que vier na tua cabeça. E um escândalo, né? Se você não sabe uma palavra, você pode enfiar uma palavra em português ali no meio que não tem problema algum, tá? Outra coisa, numa aula de inglês, de conversação, eu raramente corrijo as pessoas. Por quê? Porque eu estou mais interessado em que as pessoas se sintam à vontade para falar, que elas adquiram uma fluência, mesmo que seja uma fluência com bastante erros. Tá? E se eu ficar interrompendo a pessoa o tempo inteiro para falar, esse tempo verbal não se conjuga assim, não é assim dessa forma que você fala. Enfim, eu vou estar picotando o tempo inteiro o raciocínio daquela pessoa. E a pessoa, naturalmente, qualquer um pensaria dessa forma, vai começar a pensar, puxa vida, eu não tenho condições de aprender isso, inglês é muito difícil, eu nunca vou aprender isso, eu já estou velho, por aí vai. Ou seja, não faz sentido o professor ficar corrigindo a pessoa o tempo inteiro, porque isso interrompe o fluxo do pensamento da pessoa. Às vezes a pessoa pode estar até empolgada falando sobre determinado assunto do qual ela gosta muito, e aí você vai ter um professor lá o tempo inteiro, please, that's wrong. You have to say like that. Entendeu? Então, novamente, você não é produtivo ser corrigido o tempo inteiro, não é produtivo o professor ficar te corrigindo o tempo inteiro, tá? Porque simplesmente isso vai focar muito nos erros que a pessoa está fazendo. E os erros são naturais, são parte do processo. Aí você me pergunta, mas vem cá, se não tem um professor para corrigir, como é que eu vou saber a forma correta de me expressar? Não vai ser na aula de conversação. Você vai aprender a forma correta de se expressar lendo, ouvindo, praticando e por aí vai. E a leitura, quanto mais você ler,
Quanto mais você se expuser ao inglês corretamente falado, corretamente escrito, você vai internalizando com o tempo as estruturas verbais, o vocabulário e tudo mais. Quer dizer, você vai ter mais palavras, né, com que se expressar, você vai saber usar corretamente os tempos verbais e por aí vai. É lógico, tem alguns tempos verbais que são um pouco mais complicados. Então, não é que você já vá apenas, você nunca vai precisar consultar uma gramática. Sim, mas a gramática você vai ter que consultar depois. Quer dizer, você vai ler um texto, você achou uma construção verbal, por exemplo, vamos falar futuro do condicional. If I had studied more, I would have passed my examination. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no meu exame. Então, você vai ver na gramática quando que você usa esse tempo verbal e de que forma que os verbos são conjugados quando você faz aquilo, mas apenas para consulta. Não é para memorização. Você vai olhar a gramática uma vez para tirar dúvida. E outra coisa, você aprende um idioma a partir da língua em si, e não a gramática. Tá? A gramática, ler gramática da gramática, não vai te ensinar o idioma. Você vai aprender a partir do uso da língua. E, à medida que as dúvidas forem aparecendo, aí sim, você vai lá consultar a gramática para ver, então é assim que isso aí é feito, tá certo? Então, é dessa forma que se processam as aulas de conversação. A aula de conversação, primordialmente, tem por objetivo que você perca a inibição, tá certo? E outra coisa, você não precisa ter aulas de conversação o tempo inteiro com um professor. Não é necessário. Você pode conversar com pessoas do seu nível, pessoas que têm um nível até inferior ao seu, tá? Que não tem problema, porque justamente o objetivo é que você perca a inibição, você consiga falar naturalmente e sem ficar o tempo inteiro pensando nos outros, fazendo comparações e tudo mais. Então, é perfeitamente correto você fazer isso. E vou mais longe. Se você não tem um amigo, né, um parente, etc., para conversar com você, você pode conversar com você mesmo. Você pode chegar, por exemplo, você pode criar um ambiente de imersão dentro da sua casa, você coloca rótulos dentro para nomear, por exemplo, a cozinha, os objetos da cozinha, os objetos do seu escritório e tudo mais, de forma que você fique pensando em inglês o tempo inteiro. Por exemplo, você acorda, às 7 da manhã, por exemplo, e você fala assim, oh, I wake up at 7 o'clock. Is it raining today? Oh, is the weather beautiful? Can I go out? Can I go for my walk? Então, aquelas coisas que você normalmente faz, você já pode começar a pensar em inglês. Isso aí é fantástico. Por quê? Simplesmente, se você for conversar com o professor, ele vai ter uma certa disponibilidade durante a semana. Ou com um amigo, esse seu amigo também vai ter uma certa disponibilidade da semana. Mas você está com você mesmo o tempo inteiro. Então, não existe limite para quanto tempo você possa empregar conversando com você mesmo, tá? Formulando as frases na sua cabeça, a sua rotina diária, tudo aquilo que você faz, você pode passar a ir falando em inglês, certo? E se você não sabe, aí sim, você pode sentar, aí você vai consultar um site, agora tem a inteligência artificial, o ChatGPT, você pode chegar e falar assim, eu quero descrever meu dia, no meu dia eu faço isso, 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 ele vai lá e faz para você. Aí você vai para um outro site, inteligência artificial, para você gravar em inglês aquilo ali, para você aprender a pronúncia correta, porque você sabe, o inglês não é uma língua fonética, em que a representação textual dos sons não representa, né, com fidelidade aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia. Então, existe essa diferença, esse é um problema, mas nada que você não consiga resolver, tá certo? A partir do momento que você entenda, isso aqui que eu estou lendo não é a forma como essa é falada, tá? Então, eu vou ver, por exemplo, no Google Translator, como é que essa palavra é pronunciada. E olha só, não é uma coisa que você vai ter que fazer o tempo inteiro. Existem determinadas regras de formação, mas, novamente, não vale a pena memorizar nenhuma regra de formação quanto à fonética, mesmo porque são muitas regras e existem muitas exceções. Mas, com o tempo, você vai conseguindo um sentimento de como as palavras são pronunciadas. Tá? É assim que a coisa funciona. A partir de um determinado momento, você vai incorporar naturalmente os sons mais frequentes, a forma como as palavras são pronunciadas e tudo mais, tá certo? Então, é isso, tá? Tira da sua cabeça que a aula de conversação é a panaceia que vai resolver todos os seus problemas. Longe disso. O objetivo principal é que você se expresse sem inibição, sem medo de errar, pode usar palavras em português?
pode e deve falar errado, porque se você não falar errado, você não vai aprender, tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha aqui e se inscrever no canal, tá? E no canal também tem muitos vídeos interessantes sobre vários aspectos do aprendizado da língua inglesa que certamente espero que vão te ajudar. Então, muito obrigado e até a próxima.